É gratificante esta oportunidade de podermos compartilhar com todos um pouquinho daquilo que nós sabemos, porque todos nós estamos aqui para aprender e não há ninguém perfeito. Perfeito, como dizem os espíritos superiores, só há um, que é Jesus. E é esse exemplo que nós devemos tentar seguir. E por isso é que estamos todos com uma vontade enorme de seguir os seus passos. A promessa do Consolador prometida por Jesus está registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15 e 16. No versículo 15 diz Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isto foi o que Jesus disse quando, na última ceia, se despediu dos apóstolos, dos discípulos. Companheiros de uma caminhada que Ele procurou entre os mais simples, os mais ignorantes, inclusivamente, para o acompanharem. E isso tem, como nós sabemos, ou teve um objetivo. E foi isto, portanto, que Jesus disse, prometeu a vinda de um outro Consolador que nos iria guiar a todos para a verdade. E que nos iria lembrar dos seus ensinamentos e nos iria também esclarecer. E esta promessa de Jesus foi, como todos sabemos, cumprida, e por isso a espiritualidade trabalhou na procura de alguém que tivesse condições para preparar, portanto, a vinda do Consolador. E esse Consolador, prometido por Jesus, é nada mais, nada menos que a doutrina espírita, o Espiritismo. E é ao codificador Allan Kardec que nós devemos tudo aquilo que nós temos com a base da doutrina espírita. Allan Kardec, através das comunicações dos espíritos superiores, comunicações essas que foi por intermédio de médiuns, porque Kardec não era médium, mas trabalhava com médiuns, com vários médiuns, dezenas de médiuns, e foi com esse trabalho, orientado pela espiritualidade, que surgiu em 1857 o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Este livro, que se calhar muitos ainda não o têm, mas que era importante ter, é um livro com 1057 questões. Eu tenho aqui um exemplar dele. Isto é para que ninguém tenha desculpa que não tenha onde o levar. É um livro de bolso pequenino, nós podemos arranjá-lo aqui. As 1019 questões estão aqui também. A única dificuldade aqui, e por isso é que eu tenho que usar óculos, é a letra mais miudinha. Mas para quem não tem essa dificuldade, eu julgo que seria uma ótima aposta. E é esta enciclopédia, que nós lhe chamamos da doutrina espírita, que nos dá respostas a todas as questões que nós possamos levantar. O Espiritismo tem, portanto, o papel de lembrar o que Jesus nos ensinou, completar o seu ensino e guiar, portanto, os homens no caminho da verdade. E esta noite vamos conversar um pouco sobre um dos aspectos da doutrina que tem a ver com as leis morais, como estava anunciado no slide anterior. Como todos sabemos, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. Primeira parte, a parte primeira, ou também que ele chama primeiro livro, as causas primárias, que deu origem a um outro livro que já vamos falar. A segunda parte, o segundo livro, ou parte terceira, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Terceira parte, as leis morais, que vamos tratar hoje. E a quarta parte, esperanças e consolações. São estas as 4 partes que Kardec
com que Kardec organizou o Livro dos Espíritos. Relativamente à primeira parte, causas primárias, elas deram origem ao último livro da codificação, que foi a Gênese, em 1868. Este livro, que Allan Kardec publicou e editou no ano anterior ao seu desencarne, Kardec desencarnou em 1869, foi, portanto, o último livro de 5 livros da codificação, embora, depois dele, ainda apresentou mais, Kardec, livros que já tinha, como se costuma dizer, em redação, para serem editados. Tem também as obras póstumas, tem ainda a revista, o último número da Revista Espírita também. E, portanto, tudo isto nós devemos a esse homem excepcional. A Gênese, também conhecida por a Gênese dos Milagres e as Perdições, segundo o Espiritismo, aborda a criação do universo, que é aí o nome a Gênese, aborda a formação dos mundos, o aparecimento do Espírito, os milagres e as perdições, sob a perspectiva da doutrina espírita, e expõe toda a vertente prática do Espiritismo. Na parte segunda, o mundo espírita, ao mundo dos espíritos, deu origem ao Livro dos Médiuns, que é o segundo livro da codificação, em 1861. Este é o livro a que também é dado o nome de o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e Evocadores, que trata o tema central da doutrina, que trata da parte prática do Espiritismo, trata das relações entre o mundo espiritual e o mundo físico, o nosso, em que estamos, a atuação dos médiuns, o relacionamento entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, tipos de médiuns, etc. Na parte terceira, que nós diríamos, então vamos tratar hoje, as leis morais, deram origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Terceiro livro da codificação, datado de 1864. E este livro, que para nós tem uma importância enorme, que tem a ver com o aspecto moral do homem. Muitas das mensagens que aparecem no Evangelho, segundo o Espiritismo, são de interpretação um pouco difícil para alguns de nós. Muitas delas dá a ideia de que Jesus, aquilo que disse, se contradiz. E por isso mesmo, o trabalho de Kardec aqui foi um trabalho excepcional, que ele conseguiu traduzir as parábolas que Jesus utilizava para comunicar com as pessoas, traduziu de uma forma mais simples e mais clara para o nosso entendimento. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec utilizou um método para o apresentar. Em todos os capítulos, ele inicia com uma passagem ou duas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Depois dessa passagem, Kardec faz os seus comentários relativamente a essas passagens e dá depois aos espíritos a oportunidade também de comentar essas passagens. A última parte de cada capítulo serão os comentários dos espíritos, que Kardec intitulou como... Quem é que se lembra? Como é que se chama aquela última parte que... Instruções dos Espíritos. É precisamente... Todos os capítulos têm estas 3 partes, à exceção do capítulo 20, que apenas tem as mensagens tiradas do Novo Testamento. Kardec aí não faz qualquer tipo de comentário. O comentário é feito precisamente pela espiritualidade superior. Esse capítulo 20 é
intitulado por Kardec Os Trabalhadores da Última Hora. E temos então, a seguir, a quarta parte, Esperanças e Consolações. E esta quarta parte deu origem ao quarto livro da codificação, que é O Céu e o Inferno, editado em 1865. Portanto, já temos aqui 4 datas, 4 livros da codificação. O Livro dos Espíritos, de que ano foi? 1857. Há pouco tempo comemoramos isso mesmo, o mês passado. 18 de abril de 1857 saiu o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, que é a base, é o alicerce de toda a doutrina. Depois, Livro dos Médiuns, terceiro, Evangelho, quarto, Céu e Inferno, quinto, a Gênese. Todos esses livros são fundamentais para quem quiser ter um pouco mais de conhecimento desta doutrina consoladora. Há muitos mais, nós temos aí, como já tenho a oportunidade de ver, uma série de livros. Há uma coleção que é excepcional, que é aquela coleção do André Luiz, de que falámos ainda há bocadinho, A Vida no Mundo Espiritual, que, para quem é um bocadinho curioso e gostará de saber o que é que vai encontrar quando for desta para melhor, as 13 obras dessa coleção dizem-nos muito, muito do que se passa na parte espiritual. Porque os espíritos são nada mais, nada menos que pessoas como nós, pessoas entre aspas, apenas estão com um aspecto diferente, não têm corpo, só apenas espírito, enquanto nós estamos na parte material encarnados. Mas, quando falamos estão lá ou estão cá, tudo aqui, e aqui a acompanhar-nos, estão muitos espíritos desencarnados, que foram aqueles que há bocadinho deram as boas noites antes de ver os que estão aqui. Portanto, e além desses, dentro desses desencarnados, estão aquilo que nós costumamos dizer aqui muitas vezes, está a espiritualidade amiga, junto de cada um de nós. Eu estou a dizer isto e estou a sentir um arrepio grande. Eu, quando sinto este arrepio, é porque alguma coisa se passa. E acreditem que há muito trabalho que é feito durante esta exposição, durante a palestra. Junto de cada um de nós, estão a fazer aquilo de que nós temos necessidade. Por isso é importante, e por isso é que se pede para estarmos aqui o mais concentrado possível, desligados de todos os problemas do dia. Porque enquanto estamos aqui não vamos conseguir resolver absolutamente nada daquilo que temos para fazer. Portanto, vamos aproveitar esta companhia ótima que aqui temos. E continuando, esta quarta parte, como estamos a falar, o Céu e o Inferno, também designado por a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, trata precisamente da justiça divina no mundo espiritual e é composto por 2 partes. A primeira parte, que explora as diferentes crenças sobre o céu e o inferno, que inclusivamente fala no purgatório. Nós, quando andamos na catequese, muitos de nós passamos pelo banco da catequese, que nos falavam no céu e no inferno. O céu para os bons, o inferno para os maus. Se lá caía era uma chatice que estava sempre a arder. E havia o outro intermédio que era o purgatório. Nem era bom, nem era mau. Não é? Portanto, mas nós já sabemos, como espíritas e conhecedores, um pouco conhecedores desta doutrina, que nada disso é verdade. Outro assunto que ele aborda é a vida após a morte, as recompensas e punições de acordo com aquilo que nós fizemos enquanto aqui estivemos, a existência de anjos e demónios, a visão espírita sobre o destino das almas. E tem a segunda parte que eu tenho certeza que todos vão gostar se não conhecem. O que é que temos na segunda parte? Temos depoimentos de espíritos que já aqui passaram
e que relatam as suas experiências por aquilo que viveram. E Kardec vai mais longe aqui. Ele divide estes depoimentos em vários grupos. Um primeiro depoimento para espíritos felizes, aqueles que se estão num plano um pouco mais superior, com menos sujeitos a sofrimentos. Tem outro dos espíritos medianos, intermédios, que eu julgo que nem é o nosso caso. E depois tem dos espíritos sofredores, espíritos suicidas, criminosos, e todos eles são relatos excepcionais. Se não quiserem gastar dinheiro na compra de nenhum destes livros, nós temos aí livros para emprestar. Experimentem ler este O Céu e o Inferno, esta segunda parte, vocês vão ver que há muita coisa ali que tem muito a ver connosco. E que eles relatam precisamente o depoimento deles com aquilo que faziam enquanto aqui estiveram. E o arrependimento agora daquilo que fizeram e que não deviam ter feito e que deveriam ter feito. Dá-nos uma ajuda muito grande porque nos ensina, nos alerta para aquilo que nós podemos evitar. Portanto, esta obra, o Livro dos Espíritos, que estamos a falar, é um tratado, um antídoto do materialismo e o alicerce de toda esta doutrina excepcional que nós temos a felicidade de ter como orientadora. Consideramos importante esta abordagem que foi feita porque os motivos foram vários que nos fizeram falar sobre isto. Um deles é recordar as obras da codificação, que eu julgo que se perguntar a qualquer um dos que estão aqui, de certeza absoluta me consegue dizer 2, 3, 4 ou até 5 obras, inclusive o ano da sua edição. Outra foi situar cada uma delas no tempo, abordar aqui mais ou menos aquilo de que tratam, e todas elas nos permitem também admirar o trabalho do codificador Allan Kardec. E depois permitimos também localizar, no que estamos a tratar, as leis morais. E é sobre isso que nós vamos, então, agora falar um pouco. O que são as leis morais? É fácil, pelo nome, a designação, nós entendermos o que é que isto tem a ver. A primeira lei moral que Kardec apresenta no capítulo 1º da parte 3ª do Livro dos Espíritos tem, portanto, a ver com as leis morais. E o que são as leis morais? Um conjunto de princípios éticos que regem a conduta humana, baseados nos ensinamentos de Cristo e codificados em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Princípios éticos que regem a conduta humana, que nos dão uma orientação na nossa conduta. Mas, podemos ainda acrescentar, não são regras rígidas, mas sim diretrizes que orientam a ação do homem, visando o bem-estar individual e coletivo, porque o bem-estar coletivo tem que passar pelo bem-estar individual. Se não existirmos, se não estivermos bem connosco, também com certeza não iremos estar bem com os outros. Orientam o seu desenvolvimento espiritual e moral, promovendo o progresso e a felicidade. Estamos a ver que a nossa vida, e vamos já falar a seguir, está dependente destas leis. Da forma como nós a reconhecemos e a seguimos. São um guia para a evolução espiritual, incentivando a prática do bem e a busca pela perfeição moral. Eu acho que, mais claro do que isto,
Não podemos, isto não é invenção minha. Portanto, uma pessoa quando está aqui a procurar um tema para o abordar e para o trabalhar, com certeza que vai consultar obras que nos dão uma ajuda muito grande. Portanto, esta foi aquilo que nós escolhemos, que poderão dar uma orientação melhor e uma definição do que são, portanto, as leis morais. A primeira dessas leis é a lei divina ou natural. Há uma coisa que eu ia dizer no início. Nós estamos no estudo da quarta-feira, que é o ensino do estudo básico do Espiritismo. Estamos precisamente a tratar daqui, foi ontem abordado isto mesmo, foi já na outra semana, foi abordada precisamente a lei divina ou natural, e hoje ontem entramos na segunda lei, que é a lei da adoração, mas tudo isto tem a ver com as leis divinas. Há aqui irmãos que já ontem aqui estiveram connosco, mas eu já os tinha avisado que hoje ia falar também nisto, para eles, se não quisessem vir ouvir-me outra vez, não punham cá os pés. Mas se não pusessem, tinham volta, depois tinham que apresentar atestado, por isso acho que foi melhor assim. Ora bem, então ele começa com esta questão 614, o que se deve entender por lei natural. Lei natural ou lei divina. Sabemos que tem a ver com a lei de Deus. E aqui nós vamos a um espírito que muito trabalhou com Chico Xavier, que foi Emmanuel. Neste livro, O Consolador, deste benfeitor, ele diz-nos que a natureza é o livro divino, é o livro onde Deus nos mostra a sua sabedoria. Isto eu julgo que não é novidade para ninguém. Nós basta chegarmos, quando nos levantamos de manhã e abrimos a janela, e se temos a felicidade de ter o verde à nossa volta, porque há muita gente que abre a janela e só vê prédios, mas se temos a felicidade de ver o verde à nossa volta, nós vemos como tudo isto é perfeito, como tudo isto é belo. E Emmanuel diz-nos ainda mais. A lei natural está ligada à lei de Deus. É pela perfeição, por essa perfeição, que nós vemos o quão perfeito e quão bom para nós é Deus, que nos dá tudo aquilo de que nós temos necessidade. E aquilo que muitas vezes nós não aproveitamos por distração, por egoísmo, por orgulho, somos os únicos prejudicados. E então, lembram-se de uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 29, em que Jesus dizia, falando dos lírios do campo, lembram-se? Eu tenho aqui, vamos buscar aqui uma imagem do lírio do campo. Nós, olhando para isto, nós ficamos admirados com a perfeição, com a combinação destas cores, com a delicadeza de cada uma delas. E aquilo que Jesus nos dizia, que está no Evangelho, dizia ele, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, o rei Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, relativamente aos lírios do campo. E podemos ver noutros, todos nós temos a oportunidade de ver, aqui um exemplo de uma flor, conhecem a rosa à perfeição, a forma como as pétalas se encaixam umas nas outras. Está aqui como é que se chama? O beija-flor, a beleza deste animal. Tudo isto nos mostra que realmente só um ser superior, um ser muito perfeito, nos poderia dar tudo isto para nós podermos, enquanto aqui estarmos, usufruir e sermos, portanto, felizes. Portanto, com isto e com aquilo que Jesus nos disse, nós sabemos que a inteligência humana
por muito perfeita que seja, por muito completa que seja, inclusivamente agora com as inteligências artificiais, com os IAs, nada disto chega àquilo que a natureza tem de mais perfeito. É evidente que nós podemos começar a pôr em causa: será que é prejudicial a inteligência artificial? Será que poderemos beneficiar com ela? Eu ainda há muito pouco tempo ouvia um dos pioneiros da inteligência artificial, um suíço, investigador, que ele dizia que afastou-se de tudo, isolou-se, diz ele que estava arrependido de tudo aquilo que tinha feito para contribuir para o desenvolvimento da inteligência artificial. Diz ele que não fazemos ideia daquilo a que estamos sujeitos com esse desenvolvimento. Em pouco tempo, todo o poder passa a ser poder artificial, de máquinas, de computadores, e nós estamos dependentes deles. Esse exemplo não é preciso ir muito longe, basta recuar 8 dias, e nós vemos que, de um momento para o outro, ficamos todos nós indefesos, sem saber o que fazer. Estou a falar do apagão, como devem ter já desconfiado, em que ficamos completamente paralisados, em que começamos só aí a descobrir as falhas que tínhamos, e estávamos sempre a descobrir: e aquilo? E aquilo? Houve coisa como: e os carros elétricos? Portanto, uma série de coisas que nós não nos apercebemos porque nada nos falta. Portanto, toda essa inteligência humana está muito aquém e nunca chegará aos calcanhares da inteligência divina e dessa perfeição divina. Portanto, voltando àquilo que estávamos há bocadinho a falar, a natureza dá-nos tudo o que nós precisamos. E como é que nós retribuímos? Nós nem o lixo conseguimos reciclar, porque dá muito trabalho, porque tem que andar mais 5 metros para deitar o plástico no sítio dos plásticos. Então, se está tudo no saco, para que é que estar aqui a chatear-me com isso? São estes exemplos, os mais pequeninos, os mais simples, que nós vemos o quão imperfeitos ainda somos. Mas vamos então voltar à lei natural e a pergunta que foi feita por Kardec à espiritualidade superior: o que se deve entender por lei natural? E a resposta dá-nos aqui para mangas. A lei natural é a lei de Deus, que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer dizer, se eu virar costas a ela, a minha felicidade é posta em causa. E dizem mais: indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Está aqui a solução para todos nós sermos felizes. Só que nós insistimos em sofrer. Quanto mais nos afastamos dela, mais vamos sofrer. Os erros que cometemos são as causas do nosso sofrimento. Já aqui em tempos falamos nos tormentos voluntários. O que é que são os tormentos voluntários? São aqueles tormentos que nós trazemos para nós. De que forma? Mais simples. Inclusive até com a alimentação, até com o tabaco, até com a bebida, até com a droga. Tormentos voluntários que nos trazem infelicidades e sofrimento. Portanto, só quem pratica as leis divinas ou as leis naturais é que poderá ser feliz. E todos nós estamos aqui a percorrer um caminho muito idêntico para todos. Porque partimos do nada, todos nós sabemos o que já percorremos, desde o mineral, vegetal, animal, até o mineral. E nós sabemos que, como homens, onde é que nós começamos? Porque a escala espírita
está dividida em várias. Começamos nos mundos primitivos. E estamos aqui já no mundo de provas e regeneração. É? Não. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mas vamos conseguir, cada um de nós, uns mais depressa, outros menos, mas todos nós vamos conseguir lá chegar, porque esse é o nosso objetivo e é aquilo que está destinado a todos nós. Então vamos ver como é que Kardec dividiu as leis divinas. Ele dividiu-as em 10 e perguntou aos espíritos que estavam com ele, que o ajudavam, se a divisão em 10 se era uma boa divisão. Eles disseram que alguém já o tinha feito. Quem foi? Nós lembramos-nos todos dos 10 mandamentos. A quem é que se deve os 10 mandamentos? É a espiritualidade. Mas foi pela espiritualidade que Moisés, não é, os apresentou. Mas Jesus veio depois, simplificou-os apenas para 2. E tudo se traduz num mandamento muito simples. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E foi nisto mesmo que Kardec se baseou para fazer a divisão das leis morais, das 10 leis morais, em 3 pontos. Um que tem a ver com Deus, outro que tem a ver com o próximo e outro que tem a ver com nós. E então, quando Kardec pensou como é que havia de organizar isto, ainda ontem falámos aqui nisto, Kardec, há quem diga que ele pensou assim, eu vou escrever isto de qualquer maneira, primeiro vai esta, depois vai aquela, porque tem várias leis, lei da adoração, que já falámos, lei natural, uma série delas, não é? As 10. E já ontem falámos aqui, ele se preocupou muito em pô-las por uma determinada ordem. Ou se pensou, tanto faz, eu vou pôr para aqui o que quer, depois cada um que se amanha, que leia o que quiser, se calhar nem vão ligar nada a isto, terá sido assim? Não, porque nenhum trabalho do Kardec foi feito em cima de joelho. E todo ele foi com orientação da própria espiritualidade. E então, o que nós temos aqui é que essas leis morais estão divididas, como falamos, em 3 partes. As 2 primeiras, lei da adoração e a lei do trabalho, referem-se a Deus. A terceira, a quarta e a quinta, reprodução, lei da conservação e lei da destruição, têm a ver conosco. E as outras 5, portanto 6, 7, 8, 9 e 10, têm a ver com o próximo. Não foi ao acaso que ele fez isto. Ele elaborou-as assim porque, seguindo o ensinamento de Jesus, mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Em segundo lugar, temos que nos preocupar connosco. Porque se eu não estiver bem comigo, eu também não vou conseguir ajudar os outros. Por isso é que ele mete estas 3 leis, reprodução, conservação, em segundo lugar. E então, depois de estarmos bem connosco, nós estaremos em melhores condições de poder auxiliar os outros. Porque muitas vezes, isso acontece, por exemplo, numa casa espírita, as pessoas vêm aqui e vêm, nós falamos aqui muitas vezes nisso, e vêm os exemplos dos trabalhadores da casa. Ninguém é perfeito. Não há ninguém perfeito. E nós também não somos. Nenhum de nós. Eu pelo menos falo por mim, se calhar há mais perfeitos que eu, é natural. Mas, muitas vezes, o exemplo que nós damos para o outro tem uma influência enorme. A forma como nós estamos aqui, a forma como recebemos quem aqui vem, muitas vezes venha por curiosidade ou venha por necessidade, até uma tentativa de aproximação de Deus,
o exemplo que nós poderemos estar aqui a dar poderá ser prejudicial para ele. Portanto, seguindo esta ordenação de Kardec, nós temos aqui apresentadas as 10 leis morais. E para cada uma delas nós podemos, muito rapidamente, referir o que é que elas tragam. Portanto, a lógica de Kardec foi precisamente esta que está aqui elaborada. A primeira lei, que está aqui, lei da adoração, que ainda ontem falámos nisso, ela reconhece a grandeza e a existência de Deus. A adoração tem a ver com aquilo que nós sabemos que é a prece. E a prece é uma forma muito simples e direta de nós falarmos com Deus. Seja de que forma for, seja para lhe agradecer, que normalmente nos esquecemos de o fazer, que normalmente nós fazemos uma prece quando temos necessidade de qualquer coisa. Até há quem faça a prece para lhe sair o Euromilhões, não é? Portanto, aquilo que nós nos esquecemos de fazer, muitas vezes, é quando recebemos qualquer coisa que nos dá alegria, a saúde, até, por exemplo, nós nos esquecemos disso. Por que não agradecer todos os dias a saúde que temos, a família que temos, os filhos que temos, os amigos que temos? Isto é tão importante. Nós andamos aqui sem nos preocupar com nada. Mas há alturas em que levamos assim um abanão e acordamos. Mas muitas vezes, quando se acorda, já é tarde. E nós estamos aqui a desperdiçar uma oportunidade nesta existência, nesta encarnação, que poderá ser a última, embora isto tem seguimento. Estou aqui a poder dar uma interpretação errada. Todos nós estamos aqui, nesta altura, encarnados, com este corpo bonito, como o meu, mas amanhã poderemos estar aqui numa situação totalmente diferente. Estamos aqui agora como pais, amanhã poderemos estar numa situação contrária, como filhos. E é isto que nós temos que agradecer, temos que pedir. Mas o mais importante, e através da prece, aquilo que nós temos que pedir não é a cura para as nossas doenças, mas não se perde nada em pedir. Mas é sim que nos dê forças para nós aguentarmos tudo aquilo que estamos a passar. Isso é que é importante. Pedir pelos outros, por exemplo. Há algum problema em pedir por terceiros? Não. Não há problema nenhum. É o caso de uma prece feita para o exterior, também. Quando nós estamos em conjunto a fazer essa prece, o importante, e Jesus gosta, é que quantos mais estiverem ao mesmo tempo a fazer a prece, a fazer esse pedido em seu nome, que melhor é para ele, desde que as pessoas estejam em sintonia umas com as outras. Lei do trabalho. Esta história do trabalho é uma complicação danada. Quando se fala em trabalho, normalmente é uma palavra feia, não é? Mas é importante. Ainda há dias estávamos a sair do elevador com uma senhora e eu gosto muito de mandar sempre assim uma boca, às vezes a brincar. Às vezes as pessoas não entendem, outras vezes entendem, e é que ela entendeu o que eu disse. E eu disse-lhe assim, vai trabalhar? Ela é que eu vou começar agora o meu turno. E disse uma coisa engraçada, ela é graças a Deus, porque há muitos que nem trabalho têm. E uma pessoa esquece-se disto, nessas coisas mais simples, esquece realmente que até isso nós temos que agradecer. Porque o trabalho é um compromisso que nós assumimos, porque com o nosso trabalho nós estamos a auxiliar os outros. Portanto, esse compromisso é também faz parte de uma lei que se reflete e que está ligada, portanto, a Deus. Lei da reprodução, lei da conservação e lei da destruição. Isto tem a ver precisamente connosco. Lei da reprodução, a importância da família, a importância do amor, porque é na família que nós trabalhamos, que nós nos preparamos para a vida em sociedade.
em ambientes pequeninos que nós podemos educar os nossos filhos para que eles estejam preparados para mais tarde se encontrarem com outros completamente desconhecidos. E esse encontro começa logo aos 2, 3 anos, quando aquela criança, aquele bebé, que não conhece mais ninguém, só o pai e a mãe, de um momento para o outro é colocado no meio de uma classe com 20, 30, com 2 caras, pelo menos, da educadora e uma assistente completamente desconhecidas para ele. Mas isso é necessidade. E é aos pais que compete precisamente prepará-los para essa passagem. Lei da conservação. Necessidade de preservar a vida. E nós somos responsáveis, muito responsáveis, por cuidar do nosso corpo. A forma como nós nos alimentamos, a forma como nós tratamos o nosso corpo, o lavar, o vestir, tudo isso são pequenos atos que nós aprendemos desde novos. Lei da destruição. A lei da destruição tem a ver com a aceitação da evolução. A morte pode ser um processo também de renovação. Nós sabemos que é com o desencarne que nós vamos para o mundo espiritual preparar uma nova encarnação, onde temos a oportunidade aí de reconhecer erros por nós cometidos e em que nos propomos aí alterar e corrigir débitos do passado, relações com outros. Lei da sociedade, a importância desta integração no mundo com pessoas completamente estranhas, porque não há 2 pessoas iguais. Nem no lar as pessoas têm o mesmo feitio. Mas essa vida em sociedade é muito importante. E aqui está essa relação com o próximo, a forma como nós nos damos com os outros, o reconhecer as diferenças nos outros. A lei do progresso, esta busca constante para o aperfeiçoamento tão necessário, seja esse aperfeiçoamento moral ou intelectual, através de várias experiências, de várias aprendizagens. E é esse progresso que nos vai levar a uma escala maior na escala do processo evolutivo. A lei da igualdade, o reconhecimento da igualdade de todos perante Deus. Todos somos para Deus, para o Pai, iguais. Todos nascemos, nós, como espíritos simples e ignorantes. Todos partimos do zero. E todos nós vamos trabalhando. Uns trabalham mais, outros trabalham menos, mas cada um, a sua evolução terá a ver com a sua entrega. Lei da liberdade, que é a responsabilidade de usar a liberdade que temos e não nos impormos aos outros. Saber respeitar limites, saber respeitar fronteiras. Porque onde é que acaba a minha liberdade? É isso que nós temos que saber. Lei de justiça, de amor e caridade. Esta é a base de todas as leis. E não foi por acaso que Kardec a colocou precisamente em último lugar. Porque aqui nos aproximamos de uma outra lei que não tem a ver com estas 10, que é a lei da perfeição. E estas leis morais, segundo o Espiritismo, elas são fundamentais para o nosso crescimento espiritual e para a evolução do ser humano.